Olá, professor Antônio Sérgio com vocês mais uma vez do canal Tributário Expert, tanto no YouTube como lá na minha fanpage do Facebook. Bom, estou aqui hoje para falar com vocês um papo muito interessante, muito importante. Nós vamos falar sobre o que você está vendo aqui nessa tela. Você vai ver aqui nessa tela, mas eu estou olhando aqui no meu computador, tá? Então você já sabe que eu estou aqui acompanhando o material pelo meu computador. Eu vou apontar aqui que você vai ver a tela aqui, mas de vez em quando eu olho para cá, olho para vocês, tá bom? Então vamos fazer esse bate-papo aqui, hoje aqui no escritório. Bom, seguinte, vou falar do SPED para o Simples Nacional. Pois é, nós temos situações agora que a empresa do Simples Nacional vai ter que entregar SPED. E olha que eu já tenho algumas situações de escritórios contábeis para os quais eu presto assessoria que tem clientes que estão no Simples, mas estão entregando SPED, alguns, e outros deveriam estar entregando SPED, não estão conseguindo aí entregar SPED por falta de organização. Mas enfim, é disso que a gente vai falar, SPED para o Simples Nacional. Você vem comigo? Vamos lá então. Eu quero começar a nossa conversa com você, contador, você que trabalha no escritório contábil na área fiscal, você que é chefe de departamento fiscal aí no seu escritório. Quero te fazer 10 perguntas não tão simples. Vamos lá? Eu vou pedir para minha equipe colocar essa tela aqui das perguntas, essa tela das perguntas que você está vendo, num tamanho maior para que você possa ir acompanhando o meu comentário e as perguntas com uma precisão maior, tá bom? Então nós vamos aumentar a tela. Tô aqui atrás no cantinho falando com você, tá bom? Olha lá, vamos lá. Aumentou a tela. Então, 10 perguntas não tão simples. Primeira coisa, pergunto para você, como é a divisão de responsabilidades no seu escritório contábil? Quem cuida das empresas do lucro real, do lucro presumido e do simples? Eu posso dizer que pela experiência que eu tenho de trabalhar com escritórios de contabilidade, prestando assessoria e treinamento, que geralmente o pessoal do lucro real é aquela turma que conhece bastante, que sabe tudo dentro do escritório. Lucro presumido é aqueles que têm um conhecimento médio, né? Os não tão antigos, mas que já têm um bom conhecimento. E o simples, quem cuida do simples, geralmente são os mais novos, os últimos que vão chegando aí no escritório, né? Então o pessoal que cuida do simples normalmente tem um conhecimento um pouco menor. E a minha pergunta é para fazer você pensar no seguinte: quem são os funcionários que cuidam do simples? E aí a gente já pula para a pergunta número 2, que é: qual o nível de conhecimento dos funcionários que fazem as empresas do simples? Eles estão bem preparados? Você já parou para pensar nisso? E aí pergunto agora na questão número 3, qual é a periodicidade de treinamento desses seus funcionários que cuidam das empresas do Simples? Eles têm sido treinados com frequência? Eles estão bem atualizados? E aí vamos para a pergunta 4, os clientes do Simples já foram alertados? Alertados sobre as mudanças que estão acontecendo, sobre a possibilidade dessa empresa do Simples ter que entregar SPED, entregar GIA, fazer controle de estoque. Isso tudo é para você já ir pensando em relação aos seus clientes, né? Depois na pergunta 5, os seus clientes do Simples, eles fazem controle de estoque? E olha só, eu faço essa pergunta para você e já sabendo mais ou menos qual é a resposta. Eu já tenho uma vivência de saber que uma boa parte das empresas comerciais e industriais que estão no Simples Nacional não tem um controle de estoque adequado. E agora nós vamos precisar ter esse controle de estoque adequado para poder fazer o SPED fiscal. Depois na questão 6, e as suas indústrias que estão no Simples, elas estão preparadas para o Bloco K? Bloco K, você lembra o que é Bloco K, né? Controle da produção e do estoque, né? Livro Registro de Controle da Produção do Estoque, antigo livro modelo 3, que é onde você vai apresentar para o governo o modelo de produção, o modo de produção do seu cliente. Pois é, as indústrias do Simples que saírem do Simples na esfera estadual, elas vão ser obrigadas a entregar SPED e, sendo obrigadas a entregar SPED, a partir de janeiro de 2019 estão sujeitas ao Bloco K também. Depois na pergunta 7,
Os funcionários que cuidam dos clientes do Simples, eles sabem bem o que é o SPED fiscal? Eles já fizeram o SPED fiscal? São eles que vão fazer o SPED fiscal desses seus clientes do Simples que vão continuar no Simples na esfera federal, mas vão sair na esfera estadual? Já pensou nisso? Pergunta 8, você tem ideia do valor das multas que as empresas estão levando por conta do SPED? E se você não tem ideia, nos próximos 2 slides eu vou te mostrar 2 exemplos de empresas que foram multadas por conta do SPED fiscal. Depois, na nossa pergunta 9, quando falamos de SPED para o Simples, devemos lembrar também do E-Social e da AFD Reinf. Pois é, você já preparou seu cliente para isso? Já falou de E-Social para o seu cliente? Já falou de Reinf para o seu cliente? E por que eu faço essa pergunta? Porque está lá agora na questão número 10. Você sabia que o SPED fiscal ele poderá ser cruzado com o E-Social? O E-Social ele vale para a empresa do Simples também. SPED fiscal, algumas empresas do Simples vão ter que mandar e dentro dele vão mandar o bloco K. O fisco pode cruzar essa informação, né? Informação que está no E-Social com uma informação que estará no SPED fiscal e essas informações precisam ser coerentes. Então vou pedir agora para a minha equipe voltar aqui comigo. Bom, aqui de volta comigo, você viu aqui as perguntas, né? Então essas perguntas são para te chamar a atenção de aspectos que precisam ser pensados em relação ao Simples Nacional que ficar sujeito à entrega do SPED. Vamos mudar de tela? Vamos para a próxima tela? Falei para vocês que eu tinha 2 exemplos de multa, né, para mostrar para vocês. Aqui está um dos exemplos. Acho que essa tela está um pouquinho pequena. Vou pedir para a minha equipe aumentar novamente para ver se você consegue ler os termos dessa multa. Bom, aí agora acho que você consegue ler aí. Está vendo? Uma notificação. Essa notificação foi recebida por um cliente de um dos escritórios para os quais eu presto assessoria. E essa empresa está sendo multada porque deixou de entregar o SPED num período longo aí, né? 2012 até 2015. E vejam só, quando veio essa multa? Se vocês olharem lá no alto, né? 10 de maio de 2016. Então vejam, em 2016... o governo estava cobrando falta de entrega de SPED desde 2012. Desde 2012. Então tem muita gente que acha que está tranquilo, né? Que não está tendo... que o governo não está olhando muito para essa questão do SPED, mas ele está sim, né? Você viu que esse aí é um exemplo de uma empresa que foi multada. E vejam ali, eu fiz um círculo, né? Um círculo não, eu fiz um desenho oval onde está o valor da multa. R$ 23.691 de multa e mais abaixo tem uma observação que eu também grifei em vermelho, onde o fisco diz valores originais, sujeito a juros de mora. Valores originais. Então pensa só nessa multa que está vindo lá de 2012 até 2016 com juros e multa, quanto é que isso vai ficar? Esse é um dos exemplos para você perceber que o governo já está fiscalizando através do SPED. E agora vamos ver o outro exemplo. Vamos manter a tela nesse tamanho grande, mas eu vou mudar aqui para a próxima tela, um outro auto de infração, né? Multa por informações corretas no inventário. Então você lembra que nas perguntas eu te chamei a atenção. Seu cliente está fazendo controle de estoque, né? Seu cliente está preparado para o bloco K, por quê? Porque lá dentro do SPED fiscal vai o estoque. E esse estoque o fisco vai comparar com outras informações da empresa. Então vejam que nesse auto de infração aí, a empresa está sendo multada porque ela apresentou valores diferentes no estoque que estava no SPED fiscal, nos valores que estavam na contabilidade, nos valores que estavam lá na ECD. E o governo entendeu que estava errado, entendeu isso como omissão de receita e está aplicando aí uma penalidade em cima do valor que ele apurou através do SPED. Vocês estão vendo aí no círculo que eu fiz o valor da multa? R$ 80.419 de multa. Essa é uma das multas que essa empresa levou. Ela tem outras multas também por conta do SPED, mas eu estou trazendo uma delas aqui para exemplificar para vocês.
Então, pessoal, esses são dois exemplos que fazem com que a gente pense um pouco mais. Vou voltar aqui a tela agora comigo. Então, vocês perceberam? Vocês viram aí a situação? Duas empresas, uma porque não estava entregando SPED, levou multa, outra estava entregando SPED, mas estava entregando com informações incorretas, levou multa também. Então, vimos as multas e essas multas nos fazem estar alerta para os cuidados que nós devemos ter em relação ao SPED fiscal. SPED fiscal que vai ser aplicado também em algumas empresas do Simples Nacional. Falando em Simples Nacional, vamos dar uma olhadinha aqui no resumo do Simples Nacional. Por que que uma empresa fica sujeita a ter que entregar SPED fiscal? A empresa estando no Simples fica sujeita a ter que entregar o SPED fiscal. Então, nessa tela agora que nós estamos vendo, Simples Nacional, novos limites. Vemos que o limite para que a empresa esteja no Simples Nacional é de até 4.800.000. Então, ela tem que faturar no ano até 4.800.000. Dentro desse valor, estando no Simples, ela vai recolher todos esses tributos que vocês estão vendo aí. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, INSS, ICMS, IPI e ISS. Então, todos esses tributos fazem parte da guia do Simples Nacional. Novos limites, 4.800.000. Só que qual foi a novidade que o fisco nos trouxe? Agora eu mudei para a tela, né? Novo limite válido só para o federal. Pois é, o governo disse o seguinte, até 4.800.000 a empresa fica no Simples, e quem falou isso foi o governo federal. O governo estadual teve outra ideia. O governo estadual disse o seguinte, eu não estou de acordo com esse limite de 4.800.000. Então, na minha esfera estadual, a empresa permanece no Simples quando ela faturar até 3.600.000. E aí inventaram essa questão do sublimite que você está lendo aí. Até 3.600.000 a empresa está no Simples, tanto no federal quanto no estadual e, consequentemente, no municipal. Acima do 3.600, ela sai do Simples na esfera federal, ela sai do Simples na esfera estadual e na esfera municipal e permanece na esfera federal enquanto ela não ultrapassar o 4.800.000, tá? Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter em relação aos nossos clientes do Simples Nacional. E é isso que faz com que a empresa esteja no Simples e mesmo assim tenha que entregar SPED, porque ela vai estar no Simples no federal, mas no estadual ela não estará no Simples. Vamos mudar aqui a nossa tela, só para reforçar. Como é que ficou então esse controle do Simples? Então vejam nessa nova tela aqui dos sublimites. Então 3.600.000 é sublimite. Para estados alguns estados da região Norte e Nordeste, a gente tem um sublimite de 1.800.000. Depois, se você precisar, me manda um e-mail que eu te digo quais são os estados que têm um sublimite de 1.800.000, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar com o valor de 3.600.000, que é o sublimite na maioria dos estados do nosso país. Então vejam aqui no nosso slide. Faturou até 3.600.000, tá no Simples em todas as esferas. Entre 3.600.000, isso eu estou falando receita bruta ao longo do ano, né? O acumulado ao longo do ano. Entre 3.600.000 e 1 centavo até 4.320.000, ela sai do Simples no ano seguinte. Então ela já ultrapassou o limite de 3.600, mas ela só será excluída do Simples no ano seguinte. Acima de 4.320.000 e 1 centavo, né? Então de 4.320.000 e 1 centavo em diante, ela já sai do Simples no mês seguinte. Então vem fazendo a receita acumulada ao longo do ano, mês a mês, ultrapassou 4.320.000, no mês seguinte ela já está fora e já passa a ter que entregar SPED no mês seguinte. Ultrapassou 3.600, mas não chegou no 4.320, que é o limite de 20%, aí ela sai do Simples no ano seguinte, tá bom? Aqui é uma aula curtinha, uma aula resumida. Se você ficou com dúvida nesse tema, depois você entra em contato comigo que eu detalho ele para você. Vamos mudar de tela então. O que acontece quando a empresa ultrapassa os 3.600.000 e sai do Simples na esfera estadual? O que vai acontecer? Então eu listei aí quais são as consequências
da empresa do Simples ser desenquadrada na esfera estadual. Vou pedir para minha equipe aumentar essa tela para você ler tranquilamente junto comigo, tá bom? Pronto, aí agora você tá aí com a tela grande, você consegue ler com mais facilidade. Bom, então efeitos da exclusão do Simples no Estado, né, na esfera estadual. Ela deve emitir nota fiscal destacando ICMS. Então, a partir do momento que ela saiu do Simples, ela passa a destacar ICMS na saída e pode aproveitar créditos do ICMS na compra. Então, ela vai passar a fazer apuração débito e crédito, que é o terceiro item, aí, terceira linha. Deve apurar ICMS mensal pela sistemática de débito e crédito. Depois, na quarta linha, deve fazer o levantamento de estoque. Então vai chegar um período que ela tem que apresentar o livro de inventário, e aí o livro de inventário dentro do SPED é o bloco H, ela vai apresentar o SPED lá no bloco H, O SPED não, desculpa, vai apresentar o inventário, vai apresentar o estoque lá no bloco H. Quando ela ficar sujeita a entregar o SPED, ela precisa fazer um levantamento de estoque no primeiro mês que ela está entregando o SPED, e aí existem umas regrinhas que ela pode se creditar do montante do ICMS que está lá no estoque, tem toda uma sistemática para que isso seja feito. Ela deve cumprir uma obrigação mensal, que é a entrega da GIA, aqui em São Paulo a gente chama de GIA, se você que está me assistindo em outro estado, essa obrigação estadual vai ter um outro nome, mas é a obrigação onde você apresenta a apuração do ICMS mensalmente aí no seu estado. Ela fica sujeita ao diferencial de alíquota da Emenda Constitucional 87 de 2015, né, que está suspenso para as empresas do Simples, mas quando ela sai do Simples na esfera estadual, ela deixa de ser Simples e passa a ter que recolher diferencial de alíquota na venda para consumidor final não contribuinte em outro estado. E também ela passa a ter que entregar o SPED fiscal, que eu grifei aí, deixei em maiúsculo para chamar a sua atenção, porque nós estamos aqui para falar de SPED fiscal. E ela fica também sujeita ao bloco K se ela for uma indústria, uma empresa equiparada à indústria, um atacadista ou uma importadora. Então, nessas situações, ela terá que apresentar também o bloco K. Muita coisa, hein? Vou pedir para voltar a tela aqui no tamanho menor agora para a gente conversar olho no olho. Então você viu o que acontece quando a sua empresa, mesmo estando no Simples na esfera estadual, na esfera federal, ela sai na esfera estadual? Todas essas regrinhas aqui precisam ser cumpridas e é por isso que eu estou aqui para te fazer um alerta nesse sentido. Vamos avançar mais uma tela? Vamos lá. Então, SPED fiscal é um apelido, né? O nome oficial dessa obrigação é EFD ICMS IPI. EFD que significa Escrituração Fiscal Digital do ICMS do IPI. Aqui no estado de São Paulo é uma obrigação que está prevista lá na portaria CAT 147 de 2009, tem um layout que está lá no ato COTEP 9 de 2008 e tem o convênio 143 que é o que determina que essa obrigação será adotada em todos os estados. Então, a regra é: contribuinte do ICMS do IPI está sujeito ao SPED fiscal e é o que vai acontecer com a sua empresa do Simples. Então, a sua empresa do Simples que ficar sujeita ao SPED fiscal tem que seguir essas legislações que estão aqui para confecção do SPED. E quando é que tem que mandar esse arquivo? Mensalmente, né? Você está vendo agora nessa outra tela aqui a periodicidade do arquivo, ela é mensal. Se for São Paulo, entrega até o dia 20 do mês seguinte. Se for o outro estado, você dá uma olhadinha aí no seu estado, mas é uma obrigação entregue mensalmente. Tem estado que é dia 15, tem estado que é dia 30, isso varia bastante. Vamos para mais uma tela. E se não entregar SPED? Se não entregar SPED, multa. E olha só, temos duas multas. Uma multa na esfera estadual, que pode chegar até 10% da movimentação, e outra multa na esfera federal, que no caso da empresa do Simples Nacional vai ser de R$ 500 por mês de atraso. Então, nem pense em não entregar o SPED do seu cliente do Simples Nacional. Por quê? Porque a cada mês que você não entrega, vai aumentando R$ 500 na sua multa. E para fazer SPED, precisa ter conhecimento da legislação do SPED, o layout do SPED. O layout do SPED está no ato COTEP. Vejam nesta tela aqui, né, especificações técnicas, tem que seguir o ato COTEP.
A Atcotep, ele tem um manual. Esse manual a gente chama ele de guia prático, é o guia prático do SPED fiscal. Sabe quantas páginas tem esse guia prático? 242 páginas. 242 de regras para você seguir. Por isso que lá nas perguntas, lá no início, nas 10 perguntas que eu te fiz, 10 perguntas não tão simples, eu perguntei, os teus funcionários que fazem Simples Nacional estão preparados para o SPED fiscal? Eles sabem o que é SPED fiscal? Eles sabem a consequência, sabem como é que preenche, sabe o que pode acontecer se fizer o SPED fiscal errado? Tem que estudar aqui, ó. Tem que estudar esse manual de 242 páginas. Eu gravei, inclusive, alguns vídeos com a leitura desse manual e o link está aqui. Esse material todo aqui, depois você pode me pedir, você já deve ter percebido isso, né? Estou mostrando bastante coisa aqui no material. No final da nossa apresentação, vou te dar um e-mail para você solicitar esse material e eu mando para você. Tudo bem? Então, estudo do guia prático, leitura dia e noite, estudo constante para você entender, para a sua equipe entender o que é SPED. Próxima tela, os blocos do SPED, só para você ter uma noção do que são os blocos do SPED, né? Então nós temos aí vários blocos, cada bloco é um tipo de informação. Então, bloco 0, cadastro, bloco C, onde vão as notas fiscais de entrada e saída, bloco D, onde vai conhecimento de transporte, bloco E, onde vai fazer a apuração do ICMS, bloco G, onde vai o CIAP, né, o crédito sobre ativo imobilizado, bloco H, onde vai mandar o inventário, bloco K, controle da produção e do estoque, e bloco 1, com algumas outras informações. Nesse bloco 1, sabe o que tem lá? Informação de cartão de crédito, tem que mandar a informação de cartão de crédito mensalmente para o governo. Valores recebidos, né? Cartão de crédito, cartão de débito. Você, a sua equipe, os seus funcionários precisam estudar SPED para entender cada um desses blocos, o que tem e quais são as regras de preenchimento de cada um desses blocos. Vamos avançar mais uma aqui na nossa mini aula? Então nós estamos falando do que, pessoal? Olha só, simples. Simples ou complexo? Tá mais para complexo do que para simples, né? Então, eu trouxe aqui essas orientações para você, para que você tenha a ideia, para que você tenha a noção do que significa uma empresa sua do Simples entrar no SPED fiscal. Eu tenho treinamentos que tratam dessa questão do SPED fiscal para o Simples Nacional. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar informações sobre os meus treinamentos. Eu tenho treinamentos às vezes presencial, às vezes online. Aqui na descrição você encontra. E você tem a tela aqui também com os outros treinamentos e palestras que eu faço. Tem aqui o meu endereço de contato, tem meu telefone, tem e-mail. Então eu vou ficar à sua disposição para te ajudar. Você do escritório contábil, você contador, você que atua na área fiscal, na área contábil, entre em contato comigo. Não deixa de me procurar para eu te ajudar nessa tarefa de você entregar SPED fiscal dos seus clientes do Simples Nacional. Eu te espero lá no meu canal, eu te espero lá no meu e-mail, ou eu te espero nos meus treinamentos, tá bom? Muito obrigado e conta comigo para as suas necessidades tributárias. Tchau!